Vamos para a última notícia aqui do dia, que eu quero comentar, e aí eu vou ter que visitar um vídeo lá do Esporte por Esporte, que é um programa milenar que existe lá na Baixada. Dessa vez o seu amigo, né, o repórter Fábio Lázaro, esteve presente lá no Esporte por Esporte e deu a seguinte declaração, ou a notícia, que o Antônio Oliveira é o plano B do Santos caso não se acerte com o Jorge Sampaoli. Vamos aqui ver o vídeo, Felipão. O que vai acontecer, mas tanto Carille quanto o Santos estão alinhados da não continuidade. Só que isso só vai ser oficializado após o fim do Campeonato Brasileiro. Que o Santos já no mercado faz algumas movimentações em busca de técnicos. Na semana passada eu trouxe a pedida salarial do São Paulo de 2 milhões e 200 mil reais, mais 80 milhões em contratações. Depois da semana, a informação é que o nome do São Paulo realmente perdeu muita força internamente, ainda que seja ainda o favorito do presidente Marcelo Teixeira, que ele entenda que para dar realmente um processo de reconstrução, de realinhamento do Santos, de resgate do DNA ofensivo, o nome ideal é do São Paulo. Ainda existe o sonho do São Paulo. Ponto. Mas é um sonho ainda distante. Um nome que corre como um plano B. Tá? Antônio Oliveira. Antônio Oliveira é um nome que corre como um plano B. O Galo gosta. Meu Deus. O Galo tem uma boa entrada com o staff do Antônio Oliveira. O Galo já houve conversas recentes. O Antônio Oliveira acenou que gostaria de trabalhar no Santos. Ele tá ótimo, né? Inclusive como auxiliar do Gesualdo. Na realidade, ele ficava com a base. Ele ficava no Sub-23. Na época tinha o Sub-23. A base, o último estágio da base já era com ele. E aí, como é um cara que internamente muita gente gosta do Santos, lembra, tem muita gente daquela época que ainda continua no Santos, e tanto que o Antônio Oliveira recusou algumas propostas para trabalhar em cenários periféricos do futebol, porque estaria aguardando esta possibilidade de dirigir o Santos em 2025. Vai ser o Antônio Oliveira? A gente tem que ter muito cuidado para que as pessoas interpretem exatamente aquilo que você quis falar e a informação que você passou. O nome, hoje, é um nome que circula no Santos como uma possibilidade de plano B. O sonho do Marcelo ainda é o Sampaoli, mas é um sonho distante, porque é muito difícil vai amarrar em termos financeiros. E o Antônio Oliveira surge uma possibilidade, que nos bastidores do Santos, com pessoas, sobretudo o Alexandre Galo, que hoje é o responsável pela pasta do futebol, tem um apreço, tem uma boa entrada com o treinador, e o treinador está aguardando uma possibilidade de proposta para o ano que vem no Santos. Bom, Felipão. Que fase do Fantástico, hein? Vamos lá. Minhas impressões sobre isso aqui. O Lázaro tem as informações dele, eu tenho as minhas. Eu também leio muita gente muito bem informada. Existe a possibilidade? Se um repórter que está apurando diz que existe, quem sou eu para duvidar? Mas eu não acredito, Felipe. Vamos por partes do porquê que eu não acredito. Segundo o que ele fala, o grande defensor de Antônio Oliveira no Santos é Alexandre Galo. As informações mais recentes que eu tenho recebido, que eu tenho lido de grandes repórteres que cobrem o Santos no dia a dia, é de que o Galo não fica para 2025. Tá? Acho muito pouco provável que o Galo seja o diretor de futebol do Santos a partir de 2025. Tem essa questão. Segunda questão. O Marcelo Teixeira, se tem uma coisa que ele sempre foi, é populista. Nunca foi burro. Quando o Santos vai atrás do Carille, o nome do Carille era um nome bem aceito pela torcida. A torcida tinha a lembrança do Carille, de um técnico que tinha feito um trabalho de salvar o time do rebaixamento, tinha sido um trabalho bom, e que então tinha sido demitido no começo do Campeonato Paulista de maneira precoce, quando poderia ter ficado. O próprio Andrés Rueda, quando fez um balanço da sua gestão, disse que o seu maior erro na gestão futebolística do Santos foi ter mandado o Carille embora.
Então, se existia uma expectativa de fazer, do nome do Carille ser bem recebido. Eu não recebi o nome do Carille muito bem, vocês lembram disso, não recebi nada bem, mas essa não foi, o meu sentimento àquela altura não era o sentimento da torcida do Santos. O Antônio Oliveira, pelo trabalho que ele fez no Corinthians, o primeiro turno pavoroso, assim, boa parte do Corinthians está nessa situação, que está agora brigando contra o rebaixamento, tem nome e sobrenome, Antônio Oliveira. Assim, pelo trabalho que ele fez, pela carreira que ele tem, o Carille é um cara campeão brasileiro. O Carille, você pode falar qualquer coisa dele, mas é um cara que foi campeão brasileiro há não muito tempo atrás, 2017. E paulista, o Antônio Oliveira não é um treinador que serve de escudo para o Marcelo. O Marcelo é um cara que não tenho a menor dúvida que assim, ele pode de repente trazer um cara do tamanho do Antônio Oliveira. Mas se trouxer, vai ser um cara com mais aceitação. Porque ou ele traz um cara com mais aceitação, ou ele traz um cara que tem muitas costas quentes, porque ele sempre gostou de medalhão, sempre gostou historicamente de ter o escudo. A busca pelo Sampaoli não é à toa, o Sampaoli é quase unanimidade entre os torcedores do Santos. 90% da torcida é a favor da volta do Sampaoli. Não sendo o Sampaoli, acho que existem vários nomes aí, que inclusive alguns foram cogitados. O próprio Ricardo Martins fala em Cuca, que seria um segundo nome, que já teria sido procurado, inclusive, pelo próprio Marcelo, quando teve aquela confusão envolvendo o nome do Carille com relação ao Corinthians. Naquela oportunidade, o Santos ficou, quando teve as 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cuca só não veio, segundo o Ricardo Martins, porque ele mudou de ideia nos 45 do segundo tempo, estava quase tudo certo. Bem Cuca, né? Uma atitude bem Cuca, né? De mudar de ideia, dar para trás. Mas eu acho que existem alguns nomes que inclusive têm um sucesso recente no Santos, que seriam de maior agrado da torcida. E vamos supor, não vem Sampaoli, não vem Cuca. Você precisa inventar. Eu acho que a torcida do Santos ficaria mais satisfeita com alguém que viesse do exterior. Alguém que viesse... mas o Antônio Oliveira é português. É o português mais brasileiro que tem, inclusive no jeito de jogar, né? Só tem um jeito de jogar. É uma coisa assim... Então, assim, traria... É um cara que, inclusive, já esteve no Santos, foi auxiliar do Gesualdo Ferreira, entendeu? Não deixou saudade nenhuma. É um treinador que não tem... Que, assim, se vier, a casa cai. E o Marcelo Teixeira não é um cara de deixar a casa cair. Ele é o cara que é o seguinte, se der errado, se ele contratar qualquer cara e der errado, ele vai falar, trouxe o cara que vocês queriam. Ele vai tirar o dele da reta. Ele não vai assumir comprar um barulho do Galo, que não tem mais moral nenhuma dentro do clube, para trazer, para simplesmente começar um ano com um técnico que acabou de sair do rival escorraçado. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Não faz o menor sentido essa informação. Se isso acontecer, cara, assim, mostra o nível de amadorismo do Marcelo Teixeira e a diretoria, cara. E não há argumento para justificar a vinda de um cara como o Antônio Oliveira. Você quer trazer outra aposta, uma aposta que já não deu certo no próprio rival, que é o Corinthians, e aí você vai buscar o cara. Sim, você vai começar o ano pensando em quê? Você vai querer se manter na Série A com o Antônio Oliveira? Não faz sentido, cara. O Giovanni Maciel comenta aqui, eu prefiro o Léo Condé, Seabra ou Eduardo Batista. Eu também. Perfeito. Qualquer um dos três. Qualquer um dos três. Aliás, o Léo Condé deu um chocolate no Carille ontem. É que, infelizmente, a bola não entrou, irmão. Mas taticamente, fisicamente... O Brasil fez um milagre lá. Tecnicamente, o Ceará foi melhor que o Santos em todos os setores do campo. Deu um show jogando fora de casa. Assim. O Léo Condé é muito mais técnico que o Fábio Carille. O Seabra fez um bom trabalho, é muito jovem, mas é um técnico muito promissor. E o Eduardo Batista faz um ano muito bom, né? Semifinalista de Paulistão, perdeu do campeão Palmeiras e briga até agora pelo título da Série B com o Santos, com o Sport. E agora com o Mirassol também, que ganhou ontem, né? Então, assim, são 4 times buscando o título. E o Novo Horizontino do Eduardo, que teve nos últimos jogos uma queda, voltou a vencer ontem e se coloca também na busca pelo título, né? Então, assim, qualquer um desses caras seria muito melhor do que o Antônio Oliveira. Então, eu acho muito pouco provável. Vamos esperar, vamos ver até quando que o Carille se mantém. A entrevista dele ontem não fica, né? Então,
Ele não garantiu que ele fica. Não, ele sabe que Eu ele não vi. vai ficar. Ele sabe que ele Eu não vi vai uma ficar. parte. Ele sabe que ele não vai ficar. Vamos, ó, tem um nome também que pro Santos eu acho um nome interessante, que é o do Renato. Porque o Renato não deve continuar no Grêmio. Cara, entre Renato e Antônio Oliveira, com todo respeito, é Renato na cabeça. Não, mas se ficar entre esses dois aí, beleza. Mas eu traria outros nomes antes do Renato. Pensaria em outros nomes antes. Então, o não. Renato eu acho que é um cara que já jogou um futebol mais pra frente, né, e tal, que tem mais a ver. Lá tem praia, tudo mais, não sei. De repente ele se dá bem, eu não sei. O Renato é um cara que se você, por exemplo, você não tem o Sampaoli, eu começaria a pensar. Mas aí você tem que manter uma linha, né? Você pensou em Sampaoli, você tem que manter uma linha Mas qual que é a linha do de Sampaoli? minimamente um futebol parecido com o que você vai ter com o Mas Sampaoli. quem pratica o futebol do Sampaoli? Uma escola bielcista? Não tem, cara. O BKSS tá na seleção. No Uruguai, no Equador. Tá no né? Equador. Você vai trazer quem? Quem que... É difícil, cara, você achar um cara do perfil do Sampaoli. Não, Difícil. sim, mas aí você acha que o Santos quer mais o Sampaoli pela questão afetiva de, pô, esse cara deu certo aqui em 2019 e vai ser um puto escudo, vai ter a torcida ao lado, vai dar uma tranquilidade para a diretoria, ou o Santos quer o Sampaoli porque quer esse tipo de futebol? Essa é a Eu pergunta. acho que um pouco dos dois, mas eu ficaria, conhecendo a diretoria, mais com a primeira opção. Então, exato. Entendeu? É isso. E é normal, porque é o modus operandi dos dirigentes brasileiros. Eles não entendem de futebol. Eles não traçam um perfil. Vamos trazer esse tipo de técnico que a gente quer jogar assim. Outro nome Não. aqui, ó. Desse senhor aqui que o Pedro Bento falou. Bom nome, Esse eu hein? colocaria até à frente do Sampaoli se eu tivesse a possibilidade. Eu acho ele melhor que o Sampaoli dentro do campo? Não. Mas eu acho que o conjunto Luiz Castro como treinador é superior ao conjunto Sampaoli. E eu acho Era melhor o jogador, velho. Então. E assim, é que a gente viu no Botafogo um futebol muito reativo, né? Mas Não, então, muita gente que acompanha o trabalho dele, acompanhou o trabalho dele na Europa e tal, fala que ele é um técnico. Eu até vi uns analistas táticos no YouTube falando sobre ele. Um cara mais adaptativo, como chamam, né? No tatiquês. É um cara que não tem muito um estilão assim de jogar. Ele joga conforme as características do elenco dele. então, Eu acho isso interessante para um meu medo técnico. é ele pegar esse um elenco, treinador que eu gosto. meu medo é ele pegar esse elenco do Santos e falar: "Ih, mano, na Série Não A, sei, linha de não dá para 5, jogar. linha de 5-4-1 assim." Mas aí vai da diretoria, né? Saber contratar jogadores interessantes e tal. Se manter o mesmo padrão de contratação, vai ter que jogar para não cair, velho. Exatamente. É isso. Mas é isso, gente. Eu acho aqui que são nomes interessantes. O Luiz Castro seria um nome muito interessante, mas tem que ver o valor de um cara desse, né? Que estava no Botafogo, Só saiu falando do em Al Vitor Pereira, hein? Nassr. Eu acho bom técnico. Acho melhor que todos esses caras aí. Vitor Pereira? Melhor que todos esses caras assim. Desses, por exemplo, que a gente citou aqui. Mas. No Brasil não deixou saudade, né, cara? Mas ele fez um bom trabalho no Corinthians. Bom trabalho no Corinthians. Bom trabalho. Entendeu? Chegou a liderar o brasileiro. Mas eu acho que o Vitor Pereira não faz muito sentido, porque o Vitor Pereira tem um salário muito alto para aquilo que ele entrega. Entendeu? Ele não é um cara que ganha pouco, né? Então acho que não faz muito sentido, mas enfim, são nomes. Agora, Antônio Oliveira, se isso acontecer, irmão, a casa cai. E não vai cair só aqui no Futeboteco, vai cair em todos os canais. É tudo que o Marcelo Teixeira não quer. E ele é um cara muito, muito do esperto. Duvido, gente. Duvido que Antônio Oliveira seja contratado. Então eu nem vou me adiantar ficando puto, perdendo energia, e o cara agora. Se contratar, aí vocês vão ver eu quebrando a minha casa inteira. Aí eu prometo pra vocês que eu gravo um vídeo quebrando a minha casa, quebrando... Aí a audiência, ó. Quebrando... Aí podem ficar tranquilos. Lá em cima. Entendeu? Pode ficar tranquilo. Mas é isso, Felipão. Encerrando essa live aqui. Estou torcendo para Vitor Pereira na Vila Belmiro. Vitor Pereira não, Antônio Oliveira. Antônio Oliveira. Antônio Oliveira na Vila Belmiro. Aí teremos audiências estratosféricas aqui.